estamos de volta com a historiadora de arte e cultura, Cristina Ávila. Cristina, por que o nome desse livro, A Palavra no Espelho? Bom, essa é até uma coincidência com um relacionamento familiar muito íntimo que eu sempre tive com a minha irmã mais velha, com a Miriam. E o que ela lia, eu lia. E uma das leituras dela prediletas era o Alice. Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho. Quando eu comecei a trabalhar a questão da imagem, me veio a palavra lumen, a palavra reflexo, e isso tudo ligado ao espelho. E o barroco, ele tem sempre um desvio. Esse desvio é o desvio que a gente tem da gente mesmo, que é a condição da gente não se ver, né? Se ver através de um espelho. Então, você olha para você ao inverso do que você é, né? O espelho reflete o inverso. E o barroco tem essas várias inversões. É o que você fala em determinado momento do livro, né, que eu li, gostei muito do seu livro, muito bem escrito, principalmente, achei muito bom. Obrigada. Que você fala assim, se a gente fosse Alice, né, a gente entrava no espelho, mas como a gente não é... A gente tem que ficar trabalhando em cima do reflexo. Né? Quais são esses reflexos? Estamos condenados a ficar vendo os reflexos. Condenados em tempo, que é muito bom, né? Estudar os reflexos, né? Para a gente entender bem o seu livro, eu acho que alguns conceitos têm que ficar claros, assim, para a pessoa que lê, para a pessoa que está assistindo também essa entrevista. Você fala, então, que você vai examinar a relação entre o discurso parenético e o discurso da imagem. O que é um discurso parenético? O que é pareneses, né, na verdade, né? O discurso parenético, né, ele surge já na poética de Aristóteles, é um conceito grego para significar o lado, né, e o ético. Né, um discurso que é um discurso de exaltação e, especialmente na Idade Média, ele se transforma num discurso de exaltação de Deus, de todos os seus intercessores, da sua palavra, né, como uma forma pedagógica de se ensinar a religião. É um discurso edificante, né? Eu me lembro que eu tive que estudar isso também para a minha tese. Eu via a origem da palavra edificante, é algo que se erige rumo a Deus. Exatamente. Se edifica rumo a Deus, né? Então, são enaltecer as qualidades, os bons hábitos, né? O discurso parenético tem bem esse sentido. Em Minas Gerais, é interessante que, além desse discurso que enaltece a Deus, há nas entrelinhas e mesmo nas linhas o discurso sobre a própria colônia. Sim, e também um discurso de ademoestação, que você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. É o que acontece com relação à moda, né? Tem um discurso muito interessante do José de Araújo Lima, onde ele coloca a questão da moda como uma distorção da história natural. Né? O homem, nas Minas, pelas condições financeiras e pelo aspecto mais urbano, se vestia além de suas condições. Se vestiam como reis, como nobres, sendo que a condição dele não era aquela. Por quê? Então, eles estavam no desvio do caminho. Né? Eu achei interessante que, quando eu estava lendo seu livro, daí falava assim, os discursos criticavam a má distribuição de renda. Eu pensei, olha que interessante, mas é a má distribuição de renda no sentido assim, que aquele que adquire muitas rendas e não é nobre é um problema. O nobre pode ter rendas, o que não é nobre que é problema. É uma questão que está ligada também em Benjamin, né, que é a questão da história natural. A história, o barroco, ele reflete, ele intercala com o iluminismo. Ele tem um diálogo. E nesse diálogo está a história da natureza. Se você nasceu um leão, você pode ostentar suas belas madeixas. Agora, se você é um ratinho, fique no seu lugar. É um discurso de resignação. Também, assim, ideologicamente, de resignação, né? E o que seria, digamos, iconografia, discurso iconográfico? Porque é do encontro dos dois que você vai tratar, né? O iconográfico é íconos, né, que é a imagem, e grafo, que é grafar, que é o desenho. Então, desde sempre, o homem se expressou através de ícones. Quer dizer, escrever por imagens. Por imagens, ou escrever com imagens.
né, ao lado de imagens. Isso você vê ao longo da história da arte toda. É muito interessante, porque quando a gente pensa em barroco ou em estilo, a gente tem aquela mania de segmentar. Mas, por exemplo, se a gente pensar no Magritte, né, com o cachimbo, né? Ce n'est pas un pipe. Isso não é um cachimbo. Isso não é um cachimbo. Está lá o cachimbo, né? Está lá o cachimbo. É apenas a imagem do cachimbo. O cachimbo é a coisa. Então, no barroco tem muito isso. A gente não está com a coisa em si. A gente está diante da representação da coisa que vai nos levar a pensar sobre ela. A imagem tem isso e o discurso reforça isso na imagem. Imagina, assim, uma igreja, né? Uma missa. Isso que eu fico imaginando. Uma missa no século XVIII, 1700 e tanto. Quer dizer, você também fala isso aqui, as missas, ou mesmo a encenação da Paixão de Cristo, né? Que era o ponto alto, são momentos de ostentação da fé. Porque não me interessava apenas eu ter a minha contrição própria. Me interessava que o outro soubesse. O outro sabendo, eu teria condições de ter um companheiro que iria me levar para os céus e ser uma boa pessoa naquela comunidade. Fosse eu da etnia que eu fosse, da casta social ou da esfera social que eu pertencesse. E ainda tem esse aspecto, né? Rapidamente a gente fala assim, o barroco tem um pouco esse reflexo, pelo que eu entendi, do Concílio de Trento, né? Que para mim a surpresa é de 1545 a 1563, são 18 anos. Fale de alguns princípios que o Concílio de Trento estabeleceu. O pecado original. O mais importante de todos é o pecado original. Assim, a partir do momento que Adão peca, né, ele come o fruto da árvore proibida, que é a árvore do conhecimento. Quando se conhece, você deixa a sua ingenuidade, a sua pureza. A partir do conhecimento, você perde a pureza e ganha uma mácula. Isso, toda a descendência de Adão tem essa mácula. Porque todos somos filhos através da carne e tomamos conhecimentos de coisas da vida. Né? Quer dizer, amenizar essa situação de pecado original é através do comportamento? Primeiramente, é através do batismo. Do batismo. Por isso que tem uma tradição na Igreja Católica, e até hoje tem, assim, eu lembro que o meu primeiro filho demorou muito para ser batizado, das famílias de batizarem os bebês bem novinhos, com medo de que aquela criança morra... E morra em pecado. Em pecado. Porque ela é fruto do pecado dos pais. A difusão da cruz também vem do Concílio de Trento, assim, porque ela vem lá de trás, né? Lá de São Francisco de Assis, se não me engano que você fala. Mas São Francisco de Assis teve uma importância muito grande como reformador também na igreja. A gente lembra sempre da reforma de Lutero, né? Lutero, com a questão da palavra, a palavra verdade é a palavra da Bíblia, e São Francisco veio com a questão da expressão dessa palavra, o teatro. O teatro, exatamente, e que isso é muito bonito também. Você pensar no orador ou no pregador, acho que a gente pode falar isso. Pode, pregador. Né? Lá do púlpito, lá de cima, é uma cena teatral, o pregador é um ator. Ele tem que ser um ator, faz parte da formação, né? A pessoa tem que ter essa desinibição, uma cultura impressionante que a gente encontra nesses sermões, uma interligação com textos de variados níveis e de variadas pessoas, citações bíblicas, citações apócrifas, né, que não eram bem aceitas pela igreja, mas que compunham bem o cenário, citações de conteúdo social, né, de como se vivia, e citação do mestre, assim, ou pelo menos uma subcitação, que é o Padre Vieira. O grande modelo. O grande modelo. Aí você tem esse encontro vertiginoso, né? Das imagens que são vertiginosas e de um texto também que é vertiginoso, né? O texto todo, ele se faz... Assim, tem duas maneiras de fazer o sermão, né? Tem duas fórmulas. Uma é o sermão culto, o cultista, aquele que escreve
com muitas figuras de imagem, com muita digestivação, com muitos giros frásicos, com voltas e revoltas no texto. Palavras em latim. Intercaladas com o português, que só o sermão podia ser falado na língua local. Toda a missa era falada em latim. Por isso contei aí um mistério. Né? Não ficar... A outra forma era mais popular. A outra forma era mais popular. Agora, outra maneira de se escrever era o texto mais llano, ou chan, em Portugal se falava, né? Que é o texto mais direto, que é até a linguagem que o Vieira usa mais. Aí era para atingir mais os humildes e todo mundo, né? Assim. Vamos fazer um pequeno intervalo novamente e nós voltamos daqui a pouco falando mais sobre o livro A Palavra no Espelho.